Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, De Olho no Esporte. Apresentação Celso Romanquivi. Olá, você que acompanha as redes sociais do Jornal Preto no Branco, nós estamos de volta com o nosso podcast De Olho no Esporte neste janeiro de 2024. Eu aproveito já e desejo a você que acompanha aí o nosso podcast um grande ano para você em todos os setores da sua vida, econômica, financeira, emocional e esportiva, principalmente porque o nosso esquema aqui é esporte. E hoje a gente tem a presença aqui já neste início de ano, início de podcast 2024, a presença do Daniel Scalco. Quando a gente fala fica meio assim, mas é o Chimia mesmo, conhecido por todos os cascavelenses ligados ao esporte. Daí, Chimia, como que foi esse início de ano para você? E eu já aproveito e pergunto, por que Chimia? Por causa daquele negócio passar no pão mesmo? É isso? A história é essa? É um apelido que eu carrego há 32 anos, né? Meu técnico, né, tinha costume chamar todo mundo de goiaba. Uhum. E eu fui atleta porque eu fui muito persistente, né? Uhum. Bem descoordenado, fraquinho, franzino, e ele tinha costume e mandou ir para um lado e eu fui para o lado ao contrário, e ele falou que não era mais goiaba, que já tinha passado de goiaba. E aqui tem um histórico, né, sobre o pessoal que a goiaba está passada, se faz um doce, né, que é conhecido por chimia, e isso ficou na nossa aí, na geração do voleibol de Cascavel, que nós somos vários títulos aí. E não era só eu, né? Tinha soja, quick, farinha, repolho. Então, infelizmente, era um mini-mercado. Era um mini-mercado. E, felizmente, eu não tenho problema nenhum com relação a esse apelido. Legal, porque pegou quem me mesmo. chama por Daniel, dificuldade eu tenho muitas vezes até de responder. Né? Isso aí. O teu esporte principal foi o vôlei. Você começou no vôlei. Você defendeu a seleção de Cascavel, como você mesmo acabou de falar, campeão várias vezes. Então, o teu forte sempre foi o vôlei. A minha formação em educação física veio devido ao esporte do voleibol, né? A gente teve uma oportunidade de estar aí integrando a seleção do município, né? A gente veio lá do colégio, né? E em 1992 teve uma peneirada. E eu fui para essa peneirada e não larguei mais, né? Então a gente teve todo esse crescimento profissional e esportivo devido à modalidade de voleibol. Só tenho que agradecer, né, por ter tido essa oportunidade e estar nessa formação que eu tanto amo. Legal. O ano de 2023 para você foi mais focado no vôlei de praia, né? Conta um pouquinho para a gente dessa história. A Fair Play, né, assessoria esportiva e eventos, né, ela tem o objetivo de estar trabalhando com as modalidades esportivas, né, na cidade. E eu, desde setembro de 2021, eu tenho a escola, né, que fica dentro da Arena Cascavel, a escola de vôlei de praia. E a gente está nesse foco aí, né, cada dia crescendo mais, com bastante alunos, fomentando o vôlei de praia. E, paralelo a isso, eu tenho a escola terceirizada dentro do Colégio Alfa, que a gente trabalha com todas as modalidades de voleibol, modalidades não, categorias, né, de base aí, de treinamento para os alunos dentro da escola. Em nível de competição, como que está o vôlei de praia de Cascavel? Ele já teve melhor, ele já teve bastante participação em grandes eventos, né? Já teve resultado de jogos abertos, não sendo campeões, mas sempre entre os três.
Mas agora com a Associação Vôlei Cascavel está se reorganizando de novo. Eu acredito que logo terá novos resultados, né? O adulto ele fica um pouco mais difícil de você angariar, porque depois de uma certa idade tem vários outros compromissos, né? Então aquele atleta ele não vive somente do vôlei de praia, né? Então é um investimento muito alto, então o foco mais é na base, eu acredito, e a base teve uma boa representatividade, tanto no masculino quanto no feminino, eu acompanhei, né? E o vôlei de quadra também está numa ascensão muito boa, com uma organização muito boa. Legal, e aí você acabou falando que eu ia perguntar, o trabalho de base, tanto no vôlei de quadra quanto no vôlei de areia é essencial, né? Que são dali que são tirados os futuros atletas. Então, né? eu enquanto tive, né, como gestor, eu acreditava muito que teria que ter paralelo, não somente aquele atleta, vamos dizer, que treinou na quadra e não se dava muito bem na quadra, nas vésperas da competição, tirava aquele atleta e levava ele para o vôlei de praia para representar o município. E a Associação Vôlei Cascavel conseguiu virar essa chave, né? Logicamente que o orçamento não é o suficiente, né? Mas eles com a organização de rifas e etc, eles conseguem aí se adequar nesse orçamento e trabalhar paralelo o vôlei de praia com um profissional do vôlei de praia e vôlei de quadra, né? Então ele consegue aí estar estabelecendo essa categoria de base, não pegando os refugos da quadra e levando lá por levar para cumprir tabela, né? Então eu acredito que mais 3 anos a chave vira aí e vai ter excelentes resultados. Legal, vamos falar agora da tua carreira no esporte cascavelense como dirigente, né? Você esteve envolvido no esporte, na Secretaria Municipal de Esporte, aqui desde o ano de 2001. Passou por várias gestões, aí passou pela gestão do ex-prefeito Edgar Bueno, do ex-prefeito Lísias, até do atual prefeito Paranhos. Como que você vê, na época que você entrou, o esporte em Cascavel e como está agora? Olha, logicamente que o mundo evolui, né? Então, o que eu digo que hoje o esporte se faz com recurso, né? O recurso de 2024, ele é muito melhor que o recurso que estava lá antes. E agora tem a nova lei, né? Que não é tão nova, mas pegou muita gente de surpresa em 2017, que é a Lei 3019/2014, que vocês acompanharam vários problemas, que é a Lei do Chamamento Público. E acho que depois de 5, 6 anos, essa lei conseguiu colocar no trilho, né, e encaminhar. Então as associações estão muito organizadas, né, e elas conseguem desenvolver o esporte. Mas eu sempre digo que Cascavel tem um bando de abnegados, né, que eu acredito que o esporte de Cascavel se deve muito a essas pessoas que realmente fazem de tudo. Logicamente que o recurso do município público, ele nunca vai ser o ideal, né? Mas eles lutam para chegar próximo, e agora tem muito incentivo do governo do estado, tem muito incentivo do governo federal, que é onde eles conseguem aí aprovar seus projetos, né? E a lei permite que eles consigam conciliar o chamamento público, né, do poder público municipal com os outros poderes, né, de investimentos. Então, a tendência agora é essas associações estarem bem organizadas, que eu digo que antes as associações não eram organizadas porque a lei não exigia, né? Então eles tiraram aquelas associações de porta-malas de carro que a gente falava, que muitas vezes não tinha endereço fixo, não tinha um contador, só tinha um CNPJ, e hoje já trabalham profissionalmente nesse sentido. Então, essa gestão, ela ou poderia ser qualquer outra, né? Mas depois de 5 anos, ela conseguiu colocar no trilho, eu acredito que vai para frente. O que não evoluiu são os espaços públicos, né? Os espaços públicos de Cascavel, infelizmente, eles passam por algumas revitalizações, mas essas revitalizações elas não são adequadas para o momento que nós vivemos hoje, né? Então, se nós pegarmos o ginásio do São Cristóvão, ele foi construído em 1985 e está lá daquele jeito até hoje, né? Dizem que deve sofrer algumas reformas, mas a gente não vê movimentação ainda nenhuma. Eu não digo nem movimentação, mas eu acredito que ela tem que ter uma reforma que ela vai atender o que o esporte necessita, né? Atualmente, uma modernização, né? Que nós pegamos agora na véspera, né? De dezembro ali, a final da Liga Nacional, que foi em Toledo, né? O ginásio de Toledo é um espetáculo, né? E já existia, essa que é o ponto que eu quero. Já existia o ginásio de Toledo. O Alcides Pan. O ginásio de Toledo, ele recebeu uma revitalização, aumentou a capacidade, modernizado, e foi gasto uma grana aqui no ginásio da Neva, e a única diferença que eu vi na Neva, se me permite, foi a mudança da quadra. A mudança do piso, né? Eles evoluíram, né, os jogadores de futsal, os jogadores de vôlei,
gostam do piso de madeira, é um piso completamente moderno, né? Mas eu, Daniel, dirigente esportivo, não acredito que esse piso seja o ideal para o poder público. Né? Devido à manutenção, devido à burocracia de licitações, devido ao cuidado que tem que ter diário. Então, quanto é novo, é magnífico, né? É a mesma coisa com uma pessoa que ela compra um carro zero, uma BMW, mas não tem condições de manter. Então, lá na frente pode ser que dê problema. Tomara que não, né? Mas... Tomara que seja dada a manutenção correta, porque foi gasto um bom dinheiro. Você falou em espaços públicos e a gente tem o nosso Centro Esportivo Círio Nardi, né? Até no ano passado, eu fiz uma entrevista aqui com o pessoal do futebol americano, né? E eles me falaram aqui na entrevista, que tiveram que tirar dinheiro do bolso para alugar carrinho de cortador de grama, para cortar grama, porque não tinha condições nem de treino. Quer dizer, a gente vê que o espaço está um pouco abandonado. Então, enquanto eu estive como dirigente, eu procurava sempre dar o melhor de si para aquele espaço estar bem apresentável, né? A gente sabe que teve todo esse verão aí com chuvarada, né? E também existia um grupo de detentos, né? Que vinham da PIC, que esse grupo era um número grande, que esse grupo que fazia toda a manutenção. Esse grupo, até onde percebe-se, eles não estão mais. Então, falta demanda do poder público, demanda de funcionários para estar dando aquela gabaritada. Eu não conheço ainda no Brasil um centro esportivo tão bem localizado e tão bem adequado como o de Cascavel, mas infelizmente realmente falta, né? Se eu colocar lá que em 92 eu comecei na minha vida esportiva lá dentro, se você olhar, existiu poucas mudanças, né? E isso não serve para críticas para prefeito A, B ou C. É alguém que queira realmente revitalizar e colocar na modernidade que exige hoje em 2024. A pista de atletismo, por exemplo, né? Não, a pista de atletismo, até quando veio toda aquela situação de ser construída ou no Estádio Olímpico ou reformar lá totalmente o Centro Esportivo Círio Nardi, eu não fui totalmente a favor de ser feito lá, porque lá é um espaço de lazer, lá é um espaço mais adequado para a população fazer sua atividade diária. Então, se fosse colocar uma pista emborrachada lá, você iria perder, porque lá não restringir a participação. Mas eu acho que precisa ter um olhar melhor, né? Quando eu estava dirigente, nós conseguimos construir aqueles vestiários lá embaixo da pista de atletismo, que não existia banheiros lá embaixo. Mas pelo que eu vejo hoje, falta uma dificuldade de manutenção. Não tem ninguém que fique lá, aqueles banheiros abertos ou algo parecido. Então, realmente, Cascavel cresceu e demanda de um número de funcionários para o esporte muito grande. Então, precisa-se acompanhar essa demanda, acompanhar o desenvolvimento da cidade. Isso. Nós temos hoje o Centro Nacional de Atletismo, que é o local onde os atletas já em nível de competição têm a oportunidade de treinar e já com escolinha e tal. O Centro Esportivo Círio Nardi seria aquele local para quem nunca participou de atletismo, de nenhuma modalidade, no começo. Mas para isso tem que dar uma condição. Como falei há pouco, né? A questão é realmente reorganizar os departamentos, né? Criar os departamentos e esses departamentos com pessoas que tenham realmente conhecimento dos departamentos e criar os trabalhos de base, né? E ter uma sequência. Mas isso tudo demanda orçamento e também vontade política, né? Se não tiver uma vontade política, um orçamento e um projeto coerente, né? Por exemplo, aquelas 4 quadras abertas que tem, né? Um espetáculo, mas aquilo lá foi construído lá atrás e hoje nenhuma cobertura tem. Então, no sol que está hoje, você não consegue praticar nada, né? E sem contar a demanda, que tem que ficar pintando toda hora, tem que ficar... Então, hoje, se tivesse pelo menos aquelas 4 quadras cobertas, tentamos aí, enquanto dirigente, fazer essa cobertura, mas não houve uma demanda financeira para que se fosse. Hoje, vamos voltar à Praça Wilson Joffre, que foi o palco dos grandes campeonatos de futsal em 1970. Porque ela não demanda muito para fazer uma cobertura e fazer um pisinho adequado. Pisinho não, um piso adequado, piso legal, né? Piso legal para que você conseguisse demandar os centros de treinamento de várias modalidades. O que falta hoje em Cascavel é isso. É ter hoje, por exemplo, em vários pontos, o local de treinamento do basquete, o local de treinamento do handebol, o local que cria essa identidade. Exatamente. Como tem o Alice Martelli, que é um ginásio específico para a ginástica rítmica. Então, né? E eu até acho que é o ginásio tem ideal... Tem o handebol, tem o basquetebol. A ginástica rítmica merece muito o seu espaço, né? A ginástica rítmica merece muito o seu espaço pelo que vem trabalhando há muitos anos atrás, através da falecida professora Alice, que fez um belíssimo trabalho, mas eu também acho que o ginásio ele fica muito ocupado
um ginásio que poderia ter outras modalidades, né? E falta o espaço da ginástica rítmica, né? O barracão da ginástica rítmica, muitas vezes ali, né? Ali você ceifa muitas modalidades que poderiam estar treinando das 2 às 4, das 4 às 6, porque está atendendo aquela situação da ginástica. Não sou contra a ginástica ali, mas eu acho que ela teria que ter o seu espaço adequado à associação para criar sua identidade. Legal, eu também concordo com isso. Eu acho que cada modalidade deveria ter sim o seu espaço, porque próprios atletas, os responsáveis, acabam cuidando mais do espaço, sabendo que aquilo é específico. E o que acontece, que eu já passei muito? Você está lá no Sérgio Mauro Festugato, está com os postes e a rede do vôlei montados. Você tem que ir lá desmontar para entrar outra modalidade. A modalidade de futsal, a trave é diferente da modalidade de handebol. Daí vai lá e troca a trave. As traves não passam naquela rede, tem que ir lá desmontar a rede. Chega uma hora que o funcionário também, ele não tem toda essa capacidade de estar lá, o número de funcionários exatos para ficar fazendo. E o que acontece? O próprio professor tem que ir lá com os atletas, né? Então, acho que demanda Cascavel, com toda essa população, essa força que tem no esporte, cada modalidade, durante esse período novo aí, estar cada uma na sua associação. O futebol americano é a mesma coisa, né? O rugby, o tênis de mesa, hoje que nós temos campeãs brasileiras, se vocês forem no local de treinamento, eles evoluíram muito. Mas era no antigo CTG, o antigo CTG foi vendido, né? Foi vendido, foram outro lá perto da Universa, daí virou um ponto, de policial, tiveram que sair de lá, hoje estão ali no Pioneiros Catarinense. O local não é o adequado, né? Porque nem é o definitivo. Nem é o definitivo, não tem uma altura, né? O atleta está aqui treinando numa altura. Logicamente que a altura até que é adequada para o treino, mas se ele for jogar no ginásio mais amplo, ele não tem toda essa desenvoltura, né? Os cascavelenses fizeram um ótimo ano de 2023. Foram campeão nos Jogos Abertos aí, masculino e feminino. Então eu acho que com medalhas em campeonatos brasileiros também. Eu acho que o tênis de mesa também deveria ter um olharzinho um pouquinho mais aguçado, né? O handebol, você pega o handebol masculino e feminino aí, o Neudi na frente, a Associação Vôlei Cascavel. Ainda tem um lugar. Agora, ele o tem Cebola, coitado, ele tem, graças a Deus, a FAG, né? Que é uma baita dá uma baita suporte, né? Mas o Cebola fica a ver navios, né? Então, um dia treina aqui no Alice Martelli, um dia vai, agora não sei como que fica com o piso de madeira, se vão deixar o handebol treinar lá por causa da cola, né? Ele esteve no nosso podcast no ano passado, ele até comentou que é complicado, mesmo porque ele também não concorda com o piso para o handebol, que ele acha que aquele piso para o handebol não é legal também. É complicado. Então, por isso que fala, cada modalidade tem sua peculiaridade. Então, teria que dar uma atenção melhor para esses desportistas abnegados e fazer reuniões e fazer projetos que não é somente, vou colocar um piso de madeira. Mas tudo bem, vai colocar um piso de madeira, mas qual que é o final disso? É interessante? Mas por handebol, vamos supor chamar todas as modalidades? Vamos colocar, então vamos fazer o São Cristóvão, a casa do handebol, que eu acredito que é o sonho do Cebola, né? Isso. Vai lá, você coloca lá, mas daí coloca um piso que não é adequado para a modalidade. Tem então tem que conversar com quem pratica o esporte para entender. Chimia, você em 2001, 2004 esteve como gerente de esporte e rendimento, também na gestão Lídias, né? E foi até 2012, né, como gerente de esporte e rendimento. Isso. Depois você deu uma pausa aí, você acabou fazendo o quê? Nesta pausa de 2012 a 2017? 2013, né? 2013 você foi até Joinville, você também andou... Eu fui um pouco depois, né? Mas eu saí da prefeitura, era para mim até na mudança de dezembro para janeiro, tive uma conversa com o secretário que assumiu, que era o Fausto, estava tudo certo para mim assumido e de uma hora não assumi. E daí eu abri a oportunidade para mim ser coordenador de esporte do clube comercial, né? Daí fiquei no clube comercial e quando veio a proposta, né, que eu recebi um convite para mim ser coordenador de transporte e frota da Copa do Mundo FIFA em Curitiba, sede, né? E eu fui para lá em fevereiro, para Curitiba, e fiquei lá até julho, né, onde terminou a Copa do Mundo. Como que foi essa experiência de Copa do Mundo para você? Cara, experiência fantástica, né? Só de você poder estar presente num evento dessa magnitude, né, com todos os protocolos de compromisso, né, que quando eu cheguei lá me deram segurança, uma pilha de apostilas, né, que não tinha que chorar muito para conseguir as coisas. Não, era muito fácil, mas assim exigia muita organização, né? Então o protocolo não era qualquer pedido que ele era atendido, era tudo protocolar, né? Então,
Nós ficamos ali uns 3 meses fazendo todas as rotas protocolares, né, onde os carros poderiam, da garagem, poderiam passar em qual rua, onde era contramão, onde não era, qual que era o melhor ambiente naquele momento, porque os clientes FIFAs chegavam, o carro já vinha do Rio de Janeiro à sede, um protocolo onde aquele carro, aquela placa buscaria, e quem buscaria, conforme o nível da pessoa, era o nível do carro e do motorista que ia buscar. Então, era tudo rotas protocolar, então alguns rodoviária, maioria aeroporto, aeroporto, estádio, hotel. Então, era tudo rotas protocolares e eu fiquei responsável, né, por 99 carros e quase 300 motoristas, né, 24 horas que ficavam. Né. E essa oportunidade surgiu por indicação? Como que foi? Eu tive uma grande oportunidade em 2009, fazer parte de um grupo de trabalhos do Comitê Olímpico do Brasil em eventos nacionais. Então, praticamente, esses grupos de trabalho, eles são uma rede, né, de amigos, de profissionais, e ali foi surgindo alguns movimentos, né, e eu fiz 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, esses anos todos eu participei desses eventos. E quando chegou em Curitiba, precisava de uma pessoa que eu sempre fiz a coordenação do transporte nos eventos do COB. Então já tinha uma experiência, já tinha expertise e surgiu essa oportunidade para mim estar lá naquele momento. Legal. Depois você teve uma passagem em Santa Catarina, Joinville, é isso? Isso. Eu tive a oportunidade, né, quando em 2020 eu solicitei o desligamento da Secretaria de Esporte, né? Aí logo veio a pandemia, ficamos todo praticamente esse ano sem muita opção restrito, de trabalho, né? Bem restrito, e apareceu uma oportunidade dentro da plataforma LinkedIn, que era a contratação de profissionais, né, da área de educação física para a Secretaria de Esporte de Joinville. O Partido Novo, que é o único partido do Brasil que tem a prefeitura lá, eles fizeram através, acho que do estatuto do partido, todo comissionado, que é o cargo de confiança, que ele é indicado pelo prefeito, ele tem que passar por alguns critérios, né? E houve toda essa movimentação, vários profissionais se inscreveram, e eu em janeiro me inscrevi. Quando me ligaram em março, me pegou de surpresa, até que eu tinha até quase esquecido do que era, né? Foi muito rápido essa transição, porque se não me engano eu falei com os caras dia 10 de março, fiz a entrevista dia 12, dia 18 já estava lá trabalhando, né? E lá, sem contar, uma experiência fantástica, né? Pois é, eu ia perguntar, você trabalhou com o que lá? Eu fui coordenador técnico, eles chamam lá. Lá em Joinville, a Secretaria de Esporte tem 4 departamentos: para desporto, muito bem desenvolvido, atividade física, saúde e lazer, esporte escolar e participação, e esporte de rendimento. Cada departamento desse, um coordenador formado, contratado da mesma forma que eu, e cada departamento desses dentro da secretaria com 5 profissionais de educação física. Deu com certeza uma invejazinha de Cascavel ter a mesma estrutura. Apesar que o Joinville tem 700 mil habitantes, né? Mas ele caberia essa estrutura, logicamente, muitas vezes um pouco menor. Sim, mas é o ideal, né? Ele é o ideal, ela é a espinha dorsal ideal para uma secretaria de esporte, né? E o orçamento lá é estrondoso, né? O orçamento lá é 32 milhões para o esporte. E lá realmente o que eu senti? Que se o secretário não for, vamos dizer, uma pessoa atuante do esporte, se funciona igual, porque os funcionários carregam o piano, são funcionários de 20, 30 anos que estão lá, né? Não existe toda essa mudança quando existe aqui em Cascavel. Mudança de legislador, de executivo. Aí entra, né, pessoas que não é do meio, tem que acomodar as partes políticas, e muitas vezes isso atrapalha muito, né? E quando lá na frente se perde essa capacidade de gestão, né? Você de 2017 a 2020 trabalhou com o atual prefeito, né? Desses projetos que você implantou nessa época, ainda alguns estão sendo desenvolvidos? Eles caminho normal, porque como eu falo, assim, Cascavel hoje sobrevive muito do chamamento público de esporte de rendimento. Mesmo enquanto eu fui gestor, nós tínhamos grandes dificuldades de implementar outras atividades devido ao orçamento, né? E devido ao número agora deve ter muito mais, deve ter perto de 70 profissionais concursados, né? E é um grande problema para Cascavel, que a gente falou muitas vezes em reuniões, debateu com o RH do município, que o profissional da prefeitura, o orientador técnico esportivo, ele é contratado somente por 4 horas.
O esporte hoje ele funciona 12 horas. Então esse profissional... Não é só no horário comercial, das 8 às 5 da tarde. E esse profissional das 4 horas, ele ajuda, está lá. Mas se você pegar, vamos colocar, estou falando número fictício, se nós tiver 80, nós só temos 40. Ou se nós abaixar, nós vamos só quase 30, menos que 30, porque é 4 horas... Muito pouca gente. Por período, né? Então a gente bateu, enquanto dirigente, batemos muitas vezes, né? Hoje tem alguns concursados que eles estão dobrando, né? Que eles passaram nos dois padrões, então já se ajusta... pelos 2 padrões. Isso já se ajusta um pouco, mas não é o ideal, né? Enquanto estive de 2009 a 2012, que eu acredito que foi a grande ascensão da ginástica rítmica, né? Nos bairros tinha todos os trabalhos das estagiárias, né? Com aquela época ainda permitia a questão do estágio, né? Da estagiária com as escolas de ginástica rítmica e algumas outras modalidades. Algo que eu senti que quando eu saí não teve mais foi o futebol amador, que nós conseguimos resgatar o futebol amador. Lembro que até a liga funcionava lá no ginásio, não sei se ainda funciona. Não, acredito que não, até por lei, né? Mas nós conseguimos voltar à tradição do futebol amador, que eu só teve 2 anos no período que eu consegui organizar e não teve mais isso bancado pela prefeitura, sem arbitragem. Cada equipe ganhou seu uniforme de jogo dentro dos padrões que era exigido, nada de patrocínio, e sim só o nome da equipe com a prefeitura de Cascavel, e cada equipe ganhou 3 bolas para fomentar realmente o esporte, e isso não voltou mais. Faz falta. E a grande dificuldade, porque daí você não tem como argumentar a reforma dos campos, né? Então você vê Cascavel hoje, se você falar em futebol amador, ele não tem espaço esportivo. Mesmo porque o futebol amador, a importância do futebol amador, porque os atletas que estão em escolinha nas categorias de base, nem todos eles vão seguir carreira. Pouquíssimos, e daí, pouquíssimo, é minoria mesmo. E daí quando chega numa idade que não pode avançar mais, vai fazer o quê? Para de praticar esporte porque não tem o esporte amador. Falta né? sequência, né? O que cresceu muito em Cascavel é o pessoal da Liga de Futebol 7, Liga né? de Futebol 7, foram campeões, tem muitos craques lá. Cresceu muito, mas eles se organizaram, o CNPJ de uma OSC, né? Uma associação sem fins lucrativos, então eles conseguem também captar recursos e organizar. Mas o futebol amador, aquele campão que leva a família, que leva todo mundo, que existe essa tradição, infelizmente em Cascavel, não sei se conseguem retomar por causa da dificuldade dos campos, né? Eles ficaram bem abandonados, né? Exato. E aí é complicado, porque se você não tem um local adequado para você praticar o esporte, principalmente futebol, você acaba abandonando. É melhor não fazer, né? Porque daí você cria um outro problema, né? Então, a dificuldade, porque precisa reestruturação, né? E a dificuldade da manutenção desses campos, uma sugestão seria passar para entidades, né? Que consigam se manter, mas isso aí é só interesse político. O orçamento para o esporte de Cascavel é muito pouco, muito baixo. Eu não digo que ele é baixo, né? Para o esporte de rendimento, eu acredito que ele está dentro de uma situação para algumas modalidades, algumas outras modalidades precisa ser revista, né? Mas infelizmente é o que tem, não é porque é baixo, mas também é porque muitas vezes a arrecadação ela não se adequa, né? Para o repasse, né? O que falta é realmente muitas vezes uma reestruturação. Antes eu vinha falado que desde 1992 eu entro dentro do Ciro Nardi, e a Secretaria de Esporte é o mesmo tamanho. Quantos mil habitantes tinha em 1992? Sim. Quantos mil habitantes tem agora? É a mesma estrutura. Então o que precisa? Precisa realmente uma reformulação do esporte e esse esporte conseguir avançar e chegar próximo do que é hoje, né? Com o número de funcionários, com o número de pessoas capacitadas, com profissionais, né? Era uma grande dificuldade que nós tínhamos, era veículo de deslocamento, né? Então hoje precisa realmente, acredito que deve ter dado uma melhorada, mas precisa um outro olhar, porque não vai ser fácil você conseguir chegar próximo do ideal. Legal. Daniel, mais alguma coisa que você queira falar em relação até o vôlei de praia? Olha, Celso, falar que a Fair Play Escola de Vôlei de Praia hoje ela atende dentro da Arena Cascavel. Eu uso bastante um slogan que é uma atividade divertida, prazerosa e com muita qualidade. Tem Instagram. Pode falar. Fair Play Esporte Cascavel. Né? Quem tiver interesse em estar praticando, agora nós estamos entrando em recesso dia 22, voltamos dia 8/1 com força total.
E muitos me pedem, né, que me procuram, né? Eu nunca joguei vôlei, eu sou muito baixinho, eu não tenho estatura. Zero, isso não é a nossa preocupação, né? Lá nós vendemos saúde e é uma atividade física. O vôlei de praia é uma forma de nós estarmos desenvolvendo que o aluno faça a prática, né? Então, tenho alunos lá que começaram há 2 anos e 3 meses no iniciante e hoje já estão na turma do avançado. Então, a escola ela tem totalmente uma metodologia realmente voltada para um funcional de vôlei de praia, né? A minha maior clientela são mulheres que já jogavam nas escolas antigamente, que depois casaram, foram atrás das suas formações e hoje estão voltando. Temos homens também, então nós temos turmas de iniciante, intermediário e avançado para todos os gostos do vôlei de praia. Me diga uma coisa, antes da gente terminar, nós vimos, por exemplo, em 2023, Foz do Iguaçu sediando os Jogos da Seleção Brasileira, Itaipulândia, né, levando a Seleção Brasileira de futsal. Nós vemos aí campeonatos de vôlei de praia, que é a tua praia, né, sendo disputados, campeonatos importantes sendo disputados na região, né, nos municípios lindeiros. E o que falta para Cascavel trazer um campeonato nesse nível? Estrutura esportiva. Falta estrutura esportiva. Falta, por exemplo, o Sérgio Mauro hoje ele é um ginásio considerável de público e tal, mas um piso que você não consegue trazer um evento de qualidade hoje, né? Então, foi feita toda a reforma do telhado, não é para chover mais dentro, né? Mas hoje você não consegue receber uma competição de alto nível de qualquer modalidade, porque o piso hoje, vamos usar assim, é inviável. Nenhum atleta de alto rendimento vai se expor naquele piso, né? Então a Neva hoje tem um baita de um piso e não tem estrutura de público, né? Então algumas coisas vão na contramão, né? A federação me procurou no final de novembro que ela queria fazer a fase final de todas as etapas do Campeonato Maranhense, queria trazer para Cascavel. Eu fui em alguns lugares. Não procurei o poder público também, porque o poder público não teria esse espaço de 4 quadras, né? Procurei algumas particulares e infelizmente não conseguimos trazer, não aconteceu o campeonato, né? Então realmente falta um pouco mais de olhar na estrutura esportiva para equilibrar um pouquinho, porque o esporte de alto rendimento traz turismo, incentiva outras crianças a estar participando, deixa toda essa parte aí, né? Apesar que fizeram uma grande reforma no autódromo, agora, depois de 8 anos, conseguiram cobrir, né? Espero que a cobertura seja uma cobertura adequada para o espaço, que consiga também, que é um grande turismo de eventos. Né? E olhar também para os outros esportes. Com certeza. Chimia, o que você espera desse 2024? Com muito esporte, com muita alegria, né? E a minha dedicação para o esporte vai ser cada vez maior, a paixão para o esporte cada vez maior e formar aí muitos talentos para que possam aí seguir aí os seus futuros. Valeu, eu agradeço aí a gentileza do Chimia, que veio aí fazer, né? Ajudar a gente a fazer esse primeiro podcast de 2024, o podcast de Olho no Esporte, que está sempre aqui em nome do Grupo Pra Frente Brasil, Rede de Postos e Transportadora. Eu deixo um grande abraço a você e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.